Então vamos falar do Internacional, goleiro Rocher. Rocher, 3 estrelas. Não digo que ele é culpado pelo gol, porque foi um chute indefensável ali do camisa 3, o Sandés. Então 3 estrelas para ele, porque o que ele jogou, ele conseguiu aproveitar, ele fez boas defesas, fez 2 boas defesas, que foram as únicas que foram pro gol. Afinal, o Internacional não teve tanto perigo defensivo. Então as bolas que ele acabou recebendo ali na defesa foram tiradas de letra por ele. Fabrício Bustos. 3 estrelas pro Bustos também. Por mais que ele não tenha apresentado tanto do futebol dele, ele não conseguiu fazer esse futebol tão ofensivo que geralmente ele faz pelo lado direito. Mas as bolas que ele teve com a bola no pé, as jogadas que ele teve com a bola no pé, ele conseguiu fazer boas ligações para o ataque. Então 3 estrelas para ele. Gabriel Mercado. Gabriel Mercado muito seguro. Por mais que tenha tomado aquele gol logo aí no primeiro tempo, o Internacional ele se mostrou seguro em algumas partes com a defesa. Então, para ele, hoje eu dou 3 estrelas, porque ele jogou na medida do possível bem, mas não apresentou o futebol que realmente apresenta. Ele é um jogador que eu sempre gosto de destacar como um dos melhores em campo, porque ele sempre faz partidas muito seguras. Mas hoje não teve uma partida muito boa. Então, 3 estrelas para ele. 3 estrelas. Robert Renan foi o Pereba. E o René? Pereba. René, eu tenho dó do René. Eu acho que o René ele tá em lugar errado, na hora errada, sempre. Então, para mim, hoje 2 estrelas, porque o que ele jogou, o primeiro tempo que ele jogou ali, que ele só jogou o primeiro tempo, ele teve as oportunidades de fazer cruzamentos, lançamentos na área, mas um foi na mão do goleiro do Brown, e o outro, ele acabou chutando, eu acho que totalmente invertido. Até o Ener Valencia tentou buscar ele. O Ener Valencia, que estava jogando pelo lado esquerdo, tentou buscar do lado direito do campo, mas ainda assim não conseguiu. Então 2 estrelas para ele. 2 estrelas para o René. Rômulo. 2 estrelas também. Saiu muito cedo na partida, mas saiu o que precisava mesmo, porque não fez um primeiro tempo muito eficaz. Teve vergonha de ir pro ataque e fazer as ligações entre a zaga e o ataque, então ele ficou com vergonha. As bolas que ele chegava lá em cima, ele não conseguia fazer com precisão uma forma de um toque, ele sempre dava um jeitinho de tocar meio que nojento pro lado, sem ter aquela força mesmo que o Internacional estava precisando. Ele estava jogando como se tivesse com o jogo ganho, então 2 estrelas para ele. 2 estrelas pro Rômulo. Bruno Henrique. Bruno Henrique fez uma partida muito segura, eu diria, porque por mais que ele tivesse cansado, ele acabou jogando uma posição que não é dele nos últimos 30 minutos, que ele acabou jogando como se fosse um terceiro zagueiro, um lateral esquerdo, e acabou fazendo ligações diretas do gol, da zaga, né, no caso, diretamente para a ponta direita do campo. Então hoje, para mim, ele foi 3 estrelas por ter muita segurança em campo. Alan Patrick. Alan Patrick, autor do gol do Internacional, vou dar 4 estrelas para ele, porque ele é muito seguro, ele consegue trazer essa confiança para o time do Internacional, mas eu só não coloco, obviamente, ele como craque da partida por 2 motivos. O Internacional foi eliminado, isso é óbvio, e outro, ele não... Eu senti muitos momentos a falta de visão de jogo. Ele que é um jogador que tem muita visão de jogo. Ele não fez aqueles passes que ele é acostumado a fazer de ligação diretamente pro Borré e pro Ener Valencia, e acabou faltando. Então, para ele hoje, 4 estrelas por isso. Se não, teria sido o melhor em campo para mim, sem dúvida. 4 estrelas para Alan Patrick. Rafael Borré. Fraco. Partida fraca dele hoje. Arriscou pouco no gol. Eu gostaria até de tentar puxar aqui, eu tava tentando puxar aqui os números dele, porque eu fiquei uns minutinhos sem conseguir enxergar o jogo dele, porque ele ficou uma hora meio sumido atrás da marcação. Mas o jogo de hoje ele foi sumido. Ele não conseguiu aproveitar as posses de bola que ele tinha lá na frente, ele não conseguiu aproveitar os chutes ao gol que ele teria que ter, e acaba sendo vergonhoso. Acaba sendo vergonhosa essa partida dele hoje. Ele que realmente, ele além de ser um atacante, ele consegue fazer ele consegue vir buscar essa bola mais na defesa. Mas hoje ele não conseguiu fazer isso, ficando totalmente isolado lá na frente.
Quantas estrelas? 3 estrelas pra ele. Perdão, 2 estrelas pra ele. 2 estrelas pra ele. 2 estrelas pra Rafael Borré. Wesley. Wesley, 2 estrelas também, foi o melhor em campo, foi o pior em campo pra mim no primeiro tempo, fez umas ligações meio ruins, fez o bom cruzamento ali, a gente não pode esconder esse lance na hora do gol, ele fez um cruzamento muito bom ali pelo lado esquerdo, invertendo pro lado direito, onde eu acho que o Borré acaba cabeceando, ou foi o Ener Valencia que acaba cabeceando pra conclusão do Alan Patrick, mas ainda assim ele fez uma partida muito abaixo da média, fraco. Hoje, pra mim, ele foi 2 estrelas porque ele não conseguiu jogar o que realmente joga. E agora, no final do jogo, ele ainda se envolveu naquela briga que foi deplorável, acaba dando uma espécie de uma voadora, tentou dar uma voadora, um soco, não sei o que foi aquilo ao mesmo tempo, foram os dois juntos. Então, 2 estrelas pra ele. 2 estrelas pra Wesley. Ener Valencia. Ener Valencia, 2 estrelas. Eu vou usar as mesmas palavras que eu usei pro Rafael Borré, eu vou usar pro Ener Valencia. Ele foi fraco hoje. Tudo bem que faltou, eu acho que eles precisam realmente desse futebol criativo do Alan Patrick, mas hoje eles foram muito abaixo, eles ficaram muito atrás da marcação. Teve logo no primeiro tempo, acho que com 15 minutos, eu acabei falando que o Ener Valencia estava caindo pelo lado esquerdo quase no escanteio, sozinho com a bola, não precisava disso. Então, muitas vezes ele ficava com medo de ir em direção ao gol e se jogando, caindo lá pro lado esquerdo. Então, hoje, para ele, 2 estrelas também. 2 estrelas para Ener Valencia. O pessoal que entrou, Bernabei. Bernabei entrou bem, eu gostei. Entrou no segundo tempo, primeiro minuto do segundo tempo ele já estava lá, fez uma boa partida ali pelo lado esquerdo, mas, se fosse bom mesmo, ele teria feito mais assistência pro gol, ele teria dado um passe para um gol, teria tido mais facilidade em marcar. Então, hoje, para ele, 3 estrelas. Bruno Gomes. Bruno Gomes, pra mim, hoje foi uma partida ímpar pra ele, porque não foi o comum. O Bruno Gomes, ele é um jogador que ele tem, como eu vou explicar, facilidade, não vou dizer facilidade 100%, mas ele tem como característica um futebol técnico muito bom ali na parte central, e hoje ele não conseguiu mostrar isso, ele não conseguiu ter, quando eu falo essa posse técnica, essa qualidade técnica, é dele conseguir dominar a bola, olhar para os lados e conseguir distribuir, e hoje mais uma vez ele não conseguiu fazer isso. Na última partida em que eu até comentei um jogo deles, do Internacional, eu acho que foi Cuiabá, não foi contra o Cuiabá, não lembro a partida, eu acho que foi contra o Cuiabá, que eu acabei comentando a mesma coisa, que ele tem muita visão de jogo, mas ele não consegue executar. Ele consegue observar onde estão os jogadores e não consegue fazer os passes. Então, para ele, 2 estrelas. 2 estrelas para o Bruno Gomes. Gustavo Prado. Gustavo Prado, camisa 37 da equipe do Internacional. 47. Perdão, falei 37, né? Isso, mas é 47. Eu acabei pensando em um número, mas falei em outro. Gustavo Prado, camisa 47, ele tem um futebol que hoje não foi apresentado, como eu posso dizer para vocês, um garoto novo, 19 anos só, ele não teve muita precisão, ele hoje jogou ali mais caído pelo lado direito, e as 2 bolas que ele tentou alçar na área, ele acabou tendo uma fraqueza, se eu posso dizer assim, porque ele cruzava na área, mas não tinha ninguém para cabecear. Os que estavam para cabecear seria o Ener Valencia, mas que muitas vezes acabou sendo anulado pelo Carlos Quintana, que era muito alto, então ficava com muitos problemas. Então hoje, o camisa 47, Gustavo Prado, ele para mim não teve uma partida boa, 2 estrelas para ele também. Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, eu vou fazer a mesma coisa que eu havia falado anteriormente. Eu queria deixar, na verdade, ele sem nenhum critério. Conceito. Sem conceito, porque é um garoto novo, entrou numa fogueira, não teve muita oportunidade, tem apenas 2 jogos com a camisa do Internacional. Então, não teve uma partida muito como eu posso dizer, que trouxe brilho nos olhos do torcedor do Colorado. Então, hoje, para ele, 2 estrelas, mas porque ele foi colocado num momento muito ruim. Sem conceito, Gabriel Carvalho. E o Lucas Alário?
Lucas Alário, mesma coisa, entrou muito tarde na partida. Ele tem uma possibilidade sempre de conseguir trazer pro Internacional uma forma mais ofensiva, que era o que hoje estava precisando a equipe do Internacional, mas acaba não trazendo hoje essa definição. Por quê? Ele gosta de jogar, e os próprios técnicos gostam de colocar ele como uma forma de um segundo atacante, mas jogado como um falso 9. E hoje a gente via ele entrando mais ou menos numa parte como se fosse, entendam? Como se fosse na mesma posição que teria que jogar o Alan Patrick, que não foi o que ele fez. Ele tentava o tempo todo subir para o ataque. Então hoje, eu não sei se foi falta de instrução, mas hoje foi um jogo muito abaixo da média para ele. 2 estrelas. 2 estrelas pro Lucas Alário, então. Roger Machado. É um cara que eu tenho dó. Acabou de assumir a equipe. Terceira, se você for pensar, a gente até fez uma resenha ali no grupo, que é mais uma eliminação que ele está presente. Foi no do Juventude contra o Internacional, que o Internacional foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, e agora novamente na Sul-Americana. Então, é um coitado. Eu vou colocar 2 estrelas para ele, porque eu acho que ele fez boas substituições logo no começo do primeiro tempo, mas ele demorou para colocar Lucas Alário, demorou para fazer uma substituição que conseguisse trazer mais força tática para a equipe do Internacional. Então hoje, 2 estrelas para ele. 2 estrelas para Roger Machado, para a gente